Olá pessoal, hoje a gente vai ver como aprender um idioma. Primeira coisa, não precisa ter dom, não precisa ter talento ou ter um QI alto, intelectual para aprender idioma. Então, não precisa ter dom, não precisa ter talento e nem QI alto. Outra coisa, não precisa ir para outro país ou fazer intercâmbio, essas coisas, para aprender um idioma. Muita gente acha também que tem que estudar com gramática, então pegar livros de gramática e ficar estudando um monte de regra, ou também estudar com lista de vocabulário, né? Pega lá, sei lá, todas as listas de animais, cores, dias da semana, meses do ano e fica lá tentando decorar, né? Anota lá ó, em português e a tradução do lado e depois fica tentando decorar. Isso não adianta porque não adianta nada você saber palavras soltas e não saber usá-las em contexto, não saber formar frases com elas. A maneira certa de estudar um idioma é através da imersão. É você mesmo se jogar no idioma e estar rodeado por ele. Mas, como eu falei, não em outro país, até porque é bem difícil alguém ter tanta condição assim para viajar para outro país e até mesmo se mudar ou fazer intercâmbio. Mas dá para fazer isso de casa mesmo. Então você pode colocar o seu celular no idioma que você quer aprender. Você pode fazer lista de compras no idioma. Vai pegar uma receita para fazer? Pega no idioma que você quer aprender. Por exemplo, vamos tomar como base o inglês. Então pega a receita em inglês. Faz tudo que você faz em português, ou a maioria das coisas, faz nesse idioma. E uma coisa que é legal fazer para quem está começando é pegar conteúdos para iniciante. Então vai lá no YouTube, pesquisa vídeos em inglês para iniciantes. Ou também assistir desenho animado, porque eles usam uma linguagem mais simples, né? Como é para criança, acaba sendo uma linguagem mais simples e aí é mais fácil de entender para quem está começando. Mas para quem não gosta de assistir desenho animado, acha que é muito infantil, então pesquisa lá, vídeos em inglês para iniciantes, ou podcast em inglês para iniciantes, porque as pessoas falam mais devagar e com uma linguagem mais básica. Bom, existem 4 habilidades para serem desenvolvidas, que é a escuta, a fala, a leitura e a escrita. A escuta, você pode aprender, você pode desenvolver ela com os vídeos para iniciantes, ou desenho animado, podcast, enfim. E o legal dela é que você pode fazer outras coisas e praticá-la ao mesmo tempo. Por exemplo, se você for caminhar, você pode colocar um podcast lá e caminhar escutando um podcast. Se você vai lavar uma louça, vai limpar a casa, também pode fazer a mesma coisa. E além dos podcasts, dos vídeos, dá pra gente praticar ela com música, com filmes, com séries, enfim. O idioma é assim, você vai aprendendo com as coisas que você gosta. E a fala, você pode praticar com um amigo. Claro, nem todo mundo tem um amigo que fala outro idioma, mas dá pra praticar sozinho em casa mesmo, falando sozinho mesmo. Ah, mas é coisa de louco falar sozinho, não tem problema. Se você quer aprender um idioma e não tem um amigo para praticar fala, então fala sozinho. E legal é gravar também. Gravar áudios falando no outro idioma ou vídeo. Que aí depois, até mesmo com o tempo, você vai vendo a sua evolução na fala, na conversação, na pronúncia, enfim. A próxima é a leitura. A leitura também você pode pegar materiais para criança. Então você pode pegar histórias em quadrinhos, textos para crianças, histórias infantis, ou mesmo pesquisar textos para iniciantes, que também vai aparecer. Tem vários sites com textos. O que eu recomendo é um que chama lingua.com, que lá tem vários idiomas e lá é dividido por níveis. Então tem o nível básico, intermediário e o avançado. Em um idioma, já puxando esse gancho, a gente tem 3 níveis, mas dentro deles cada um tem 2 subníveis. O nível básico tem o A1, que a gente chama, e o A2. O A1 é o basicão mesmo, quem acabou de começar o idioma, né, tá no básico.
O A2 é o básico, só que já quase no intermediário. E o intermediário, a gente vai ter o B1 e B2. B1 é quem acabou de entrar no intermediário e o B2 é o intermediário já partindo para o avançado. E como você já imaginou, o avançado tem o C1 e o C2. Esses são muito avançados mesmo, é mais para questão de escrita. Geralmente os nativos não vão usar esse nível na fala. São estruturas de frases mais avançadas, coisas mais avançadas. Então, não se preocupem tanto em chegar, por exemplo, no C2, que é bem avançado mesmo. Esse nível é mais para quem quer ser professor de línguas ou quem quer ser linguista mesmo, trabalhar na academia de letras. Tá? Então, são esses os níveis dos idiomas. E por último, a escrita, você pode praticar com escrevendo sobre o seu dia, por exemplo. E na fala também, você pode falar sobre coisas que aconteceram na sua vida ou no seu dia. Por exemplo, como que foi meu dia hoje? O que eu fiz hoje? Hoje eu comi isso no café da manhã, depois eu fui para a escola, fui trabalhar, fui fazer tal coisa. Aí narra o seu dia no idioma que você quer aprender. Ou pega um tema mais simples e que você sabe muito, que você gosta, por exemplo, filmes, enfim, e fala sobre. E a escrita, a mesma coisa, você pode fazer, para quem gosta de fazer diário, faz o diário em inglês, por exemplo. Ou escreve sobre o seu dia, sim, enfim, sobre qualquer coisa assim, que não seja muito difícil também. Por exemplo, vou pegar um assunto que eu não sei muito e que é bem complexo, assim. Não, aí também não, porque senão você vai se frustrar. Por isso que eu falo para pegar conteúdos para iniciantes, né? Para praticar, por exemplo, a escuta e a leitura, porque senão, se você pegar materiais muito avançados, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir aprender muito e vai ficar frustrado. É claro, ninguém vai entender tudo de um texto ou de um vídeo, principalmente, ou de um filme ou de uma série, ao primeiro momento. Isso é normal. Mas tem os conteúdos mais simples, né? Mesmo você traduzindo ali, vai ficar mais fácil para você, as estruturas gramaticais, as frases. E o que eu queria falar aqui é que a gramática você não vai aprender estudando regra, ficar lá decorando aonde que vai tal coisa. Vocês já devem ter visto aquelas aulas, como se fosse uma fórmula, uma equação. Por exemplo, para fazer uma pergunta em inglês, até um spoiler já. Que primeiro vai auxiliar, aí verbo auxiliar mais sujeito, mais verbo principal, mais complemento. Aí a pessoa fica tentando decorar isso, fica tentando estudar esse monte de regra. Como eu falei, isso não dá certo. Então a gramática você aprende de forma inconsciente. Como? Através da leitura. E outra coisa também é pegar textos com áudio, porque ao mesmo tempo que você pratica a leitura, você também pratica a escuta. E aí, como que faz para praticar com texto com áudio? Você vai pegando frase por frase do texto, lê a primeira frase, entendi? Passa para a próxima. Se tiver alguma palavra que não entendeu, você não pesquisa ela primeiro. Se você não entendeu, mas você conseguiu pegar mais ou menos o contexto, beleza, passa para a próxima. Vai fazendo isso até chegar no final do texto. Aí depois você volta e pega as palavras que você não entendeu, anota e pesquisa. Mas não é só isso. Anotar e pesquisa o significado. Essa palavra aqui significa isso. Essa significa isso. E acabou. Não. Além disso, você vai fazer frases com essas palavras. Então pega uma palavra, por exemplo, water. Aí você vai fazer frases com essas palavras. Pelo menos umas, sei lá, de 3 a 5 frases. Pra quê? Pra você fixar na sua cabeça o significado da palavra. Senão daqui menos de um dia você já vai esquecer tudo. Tem um aplicativo que ele usa um método que chama repetição espaçada, que é o Anki. Ele funciona assim. Você coloca uma frase lá, ele funciona com flashcards. Você coloca lá uma frase no idioma que você quer aprender, por exemplo, em inglês, e do outro lado você coloca a frase em português. E aí com o tempo você vai revisando esses flashcards. Você clica lá, ele vai mostrar para você a frase em inglês
e aí você vai ter que ler essa frase e entender essa frase. Mas o legal é ler, mas sem tentar traduzir, só entender. Sem tentar traduzir mentalmente, só entende. E aí, você, depois que você tentou entender e tudo, tem umas opções lá embaixo, né, de incorreto, correto, fácil, muito difícil, então, aí você clica lá no seu resultado. Se você acertou a frase, vai colocar no correto. Se você acertou e além disso foi muito fácil, você já bateu o olho e já conseguiu entender, aí você coloca no muito fácil. Se você não acertou, coloca no incorreto. Enfim, aí vai assim. E aí depois ele vai mostrar. Antes disso ele vai mostrar a tradução da frase, depois você vai se avaliar. E o legal desse aplicativo é que ele acho que ele é feito por inteligência artificial, não sei. Eu acho que é feito por especialistas em idiomas e tal. E aí ele por si mesmo, ele vai definir o tempo que aquela frase vai aparecer de novo. Então, se você errou aquela frase, ele vai colocar para repetir ela em menos tempo. Se você achou muito fácil, ele vai mostrar para você de novo só depois de muito tempo. Então, esse aplicativo é uma boa opção. Outra coisa é estudar regularmente, pelo menos de segunda a sexta. De sábado e domingo a gente sabe, né, que são dias de descanso e tudo. E tem aquelas pessoas que guardam o sábado, né, os adventistas. Então, pelo menos de segunda a sexta, porque não adianta nada estudar só uma vez por semana, ou duas, uma vez por mês, não dá certo, tá? A gente tem que estudar todo dia para você sempre estar em contato com o idioma e acabar aprendendo. E por último, é bom fazer um planejamento. Não adianta nada eu querer estudar um idioma e já me jogar ali, já começar a estudar sem saber o que eu vou fazer. Então, fazer um plano. Dá pra fazer um plano. Então, defina aí, por exemplo. Hoje eu quero praticar, por exemplo, segunda-feira eu quero praticar a escuta. E aí eu vou usar 30 minutos para praticar ela e vou usar, por exemplo, vou assistir Peppa Pig em inglês. Aí você vai fazendo. Faz, por exemplo, faz no Excel ou faz à mão, tanto faz. Aí vai escrevendo. Segunda-feira, qual habilidade que você vai praticar? E o que você vai usar para praticar essa habilidade? Entendeu? Bom, então foram essas dicas. Nas próximas aulas eu já vou entrar com conteúdos, ou provavelmente eu faço alguma coisa sobre o Anki, mas já vamos entrar com conteúdo, já vou começar com o alfabeto, tá? E aí vai ser tanto o alfabeto em inglês quanto o alfabeto em espanhol. Esse vídeo vai para os dois canais porque serve para os dois. Essas dicas servem para qualquer idioma. Eu só não sei como é que funciona para estudar aqueles idiomas que tem outro alfabeto, por exemplo, árabe, japonês, coreano, mandarim. Aí eu não sei como é que faz para estudar esses alfabetos. Mas fora isso, essas dicas servem para os outros idiomas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal e compartilha com aquele amigo, com aquele familiar, aquela pessoa que você conhece que não sabe como aprender o idioma, mas quer muito aprender um. Tá bom? Até o próximo vídeo.